O AutoCAD Civil 3D permite a utilização de sistemas de coordenadas geográficas ou envolvendo projeções cartográficas. Isto possibilita a integração de projetos e levantamentos feitos com referências totalmente distintas num único arquivo. O software já está habilitado para trabalhar utilizando o sistema SIGAS, que é o novo padrão cartográfico brasileiro, mas suporta totalmente todas as variações existentes de UTM e lat-long, além de permitir a configuração de novos sistemas caso seja necessário. Independente da projeção utilizada, as coordenadas podem ser visualizadas a qualquer momento em outros formatos, sem a necessidade de converter todo o projeto. A visualização de latitudes e longitudes, por exemplo, pode ser feita no formato decimal ou em graus, minutos e segundos. Como o Civil 3D utiliza dados georreferenciados, é possível a integração com soluções baseadas em sistemas de informações geográficas como o Google Earth. Desta forma, a conversão de coordenadas é automática e o programa consegue facilmente publicar o seu projeto. O caminho inverso também é possível. O Civil 3D consegue obter dados a partir do Google e apresentá-los georreferenciados sobre o projeto. Isto permite a realização de estudos prévios para execução de obras, confere agilidade e reduz custos nessa etapa inicial das atividades, eliminando em alguns casos a necessidade de adquirir imagens. A importação da superfície de terreno do Google permite a geração automática das curvas de nível, que dão alguma ideia da topografia antes que equipes sejam enviadas a campo para obter dados mais precisos. Ferramentas de criação e edição. Algumas operações cotidianas dos usuários de AutoCAD podem ser bastante otimizadas utilizando o Civil 3D. Neste exemplo, deseja-se eliminar as curvas de nível que estão ultrapassando o limite municipal. Ao invés de utilizar comandos como o trim, que cortaria as linhas individualmente, isto pode ser realizado em lote, através de um comando extremamente simples. Neste outro exemplo, as linhas representam os eixos de logradouros ou carreadores. Para que as quadras sejam obtidas, seria necessário criar cópias paralelas trecho a trecho e executar uma limpeza nos cruzamentos através dos comandos trim, extend e fillet. Por trabalhar com topologias, o Civil 3D consegue realizar esta tarefa facilmente e ainda isolar cada quadra como um polígono independente, desenhado no layer correto. O Civil 3D oferece a possibilidade de etiquetar os objetos do desenho, escrevendo automaticamente sobre eles as informações desejadas. Neste exemplo, vamos escrever as medidas de área e perímetro de cada quadra sem precisar executar qualquer medição, nem mesmo utilizar o comando de textos. É interessante notar que o valor da área aparece convertido automaticamente para hectares, pois isto foi definido na etiqueta, bem como a precisão de 2 casas decimais e os textos de prefixo e sufixo. Numa etiqueta, podem aparecer tanto informações geométricas como qualquer outra que esteja presente no banco de dados. O desenho de áreas de preservação permanentes também fica muito simples, pois o programa consegue identificar a largura de cada app através dos layers, unindo automaticamente as apps que estiverem sobrepostas e diferenciando regiões especiais, como nascentes. Através das estatísticas, é possível saber exatamente qual é a área de preservação total. Importação e correção automática de desenhos. O Civil 3D permite importar arquivos dos principais aplicativos SIG, trazendo não apenas a geometria, como também os dados que estiverem associados a ela.
Durante essa importação, o programa pode realizar a conversão do sistema de coordenadas original, transformando-o para o padrão desejado no projeto. Neste exemplo, dados levantados por GPS em latitude e longitude serão convertidos para UTM Zona 23 Sul. Os dados importados nem sempre estão nas condições desejadas. É possível notar neste exemplo que há trechos abertos, que ultrapassam os pontos de cruzamento ou segmentados desnecessariamente. Numa situação como esta, em que as curvas de nível têm uma quantidade excessiva de pontos, o programa pode realizar a simplificação dos objetos, diminuindo sensivelmente o tamanho do arquivo de desenho final. Cálculo da melhor rota de atendimento. O Civil 3D permite calcular rotas utilizando qualquer tipo de rede, como por exemplo ruas, tubulações e cabos. Neste exemplo, temos os logradouros de um município e queremos calcular uma rota de atendimento. Para isto, devemos utilizar o cálculo envolvendo diversos pontos a serem percorridos. Selecionamos então um ponto de partida e os pontos de visita. Em seguida, informamos os parâmetros a serem considerados na escolha da rota, como qualidade das ruas, trânsito, semáforos, sentido do tráfego e prioridade. Mas podemos aplicar qualquer outro critério, dependendo do tipo de informação cadastral existente no banco de dados e do tipo de rede analisada. Conexão com banco de dados e geração de mapas temáticos. Uma das características mais interessantes do Civil 3D é a possibilidade de ligar o desenho existente a um ou mais bancos de dados também existentes de forma automática. Para isso, basta utilizar um código qualquer que exista tanto no desenho quanto no banco, não sendo necessário importar dados ou reformatar o banco. Depois de estabelecida a ligação, todas as informações existentes no cadastro passam a fazer parte do desenho e podem ser utilizadas em diversas operações e análises. Uma aplicação bastante comum é a geração de mapas temáticos. Neste exemplo, os talhões serão classificados em cores de acordo com a variedade de cana plantada. Como essa informação existe no banco de dados, basta utilizar o comando apropriado para que o mapa seja gerado automaticamente, incluindo a legenda. Também é possível gerar mapas temáticos utilizando o arquivo Shape sem importá-los. Para isto, pode ser estabelecida uma conexão direta com esta fonte de dados utilizando a tecnologia FDO, o que possibilita realizar todas as análises necessárias sem a necessidade de nenhum outro programa complementar. Neste exemplo, os dados de recomendação de calcário para uma área são carregados e, em seguida, tematizados em cada célula do terreno.
Civil 3D foi feito para trabalhar com quantidades enormes de dados. Ele permite que cada usuário recorte apenas a sua região de interesse, trazendo para a memória apenas os dados necessários. Desta forma, um único arquivo pode ser utilizado simultaneamente por diversas pessoas, que conseguem fazer alterações e salvar, mantendo o desenho principal sempre atualizado. Isto diminui a necessidade de aquisição de computadores superdimensionados para cada usuário e, consequentemente, reduz os custos de implantação. Utilizando os lotes e o banco de dados associado, o programa fará um mapa temático de consumo de água. A classificação em faixas é feita automaticamente, utilizando um algoritmo que o usuário poderá escolher. Outra funcionalidade bastante interessante é a que permite trabalhar com loteamentos. O Civil 3D consegue entender os objetos do AutoCAD, como linhas, polilinhas e arcos, e inserir cotas de frente, laterais, fundos, área, ângulos azimutais ou de rumo, numeração, entre outras informações. O programa mantém a associação entre as cotas e o desenho. Assim, qualquer alteração no loteamento é automaticamente refletida nas cotas, evitando o risco de erros de documentação. Existem diversas opções de edições para os lotes. Por exemplo, para alterar a numeração dos lotes e colocá-los numa sequência desejada, basta desenhar uma linha no sentido da numeração para que esta seja atualizada. O Civil 3D também gera memoriais descritivos e tabelas contendo informações dos lotes. Neste exemplo, será gerada automaticamente uma tabela com os dados de área, perímetro, medidas e ângulos. Geração de mosaicos e impressão em várias folhas. O Civil 3D consegue dividir automaticamente o mapa em quadrículas para a criação de um caderno de folhas. Para isto, basta informar a região a ser dividida, a escala e a folha desejada. Então, o programa automaticamente estabelece a divisão, cria os layouts e monta o conteúdo nas folhas de projeto, deixando tudo pronto para a impressão. Conexão direta com estação total. O Civil 3D consegue se comunicar diretamente com equipamentos utilizados no levantamento topográfico, como GPS e estações totais. Eles podem ser configurados na interface do Civil para que sua precisão seja considerada nas análises de fechamento. Neste exemplo, o caderno de campo de uma estação total é carregado e os pontos são gerados automaticamente, sem precisar passar por nenhum outro aplicativo.
É possível visualizar o deslocamento da estação total e as irradiações de pontos. Modelo digital do terreno. Além de dados de GPS, estação total e do Google Earth, muitas outras fontes podem ser utilizadas para compor o modelo digital do terreno. Se já existirem curvas de nível, como polilinhas, ou mesmo pontos com altimetria desenhados no AutoCAD, o programa consegue entender esta informação e criar a superfície. Basta selecionar os objetos de desenho para que a interpolação dos pontos seja feita, gerando a triangulação. Depois de criado o modelo, a forma com que a superfície será mostrada na tela depende da vontade do usuário, que pode ligar ou desligar a apresentação de triângulos, curvas de nível, elevações, declividades e muitos outros elementos que facilitam a interpretação do terreno. Ao visualizar triângulos e curvas de nível simultaneamente, pode ser detectada a necessidade de suavização do terreno por meio da adição de pontos interpolados. Inserção de cotas altimétricas. O espaçamento entre as curvas de nível pode ser alterado a qualquer momento, e a inserção de cotas altimétricas é um procedimento simples, bastando o desenho de uma linha, que automaticamente insere cotas em todas as curvas interceptadas por ela. Esta linha pode ser deslocada a qualquer momento, e as cotas acompanham sua nova posição. Muitas outras informações relacionadas ao terreno podem ser criadas, como tabelas contendo os mais diversos tipos de informações. Indicações de altimetria e declividade podem ser inseridas em qualquer local por interpolação, sem que haja necessidade de coincidir com as curvas de nível. Perfil topográfico. A geração de perfis topográficos é extremamente fácil e intuitiva, utilizando uma polilinha como referência. Depois de desenhada, ela pode ser entendida pelo programa como um alinhamento para gerar o gráfico de maneira automática, já com escala vertical correta, numeração de estacas dentro do padrão configurado pela empresa e totalmente em português. Após sua criação, os dois objetos mantêm uma relação paramétrica. Então, quando a polilinha é alterada, o perfil se atualiza sem a necessidade de nenhum comando adicional. Mapas de declividade e altitude. Tanto para aplicações nas áreas urbanas quanto rurais, a visualização de mapas de declividade é de extrema importância. Para usinas de cana-de-açúcar, é fundamental reconhecer as áreas com inclinação inferior a 12%, nas quais a colheita mecanizada é viável, enquanto prefeituras necessitam saber quais porções de seu território podem ser habitadas com segurança. O Civil 3D não apenas classifica as declividades, como também faz indicações por meio de setas coloridas. Possibilita delimitar as bacias e microbacias hidrográficas e estudar o escoamento superficial da água a partir de um ponto específico. Em locais de altitude elevada, uma aplicação bastante interessante é a tematização das classes de altitude, o que possibilita reconhecer topos de morros, que são áreas de preservação permanentes. Movimentação de terra para a criação de taludes. O Civil 3D permite a criação de taludes informando cotas e declividades de corte e aterro. Sua visualização pode ser feita em planta,
perfil e em 3 dimensões. Queremos agora elevar toda a cota do projeto em 1 metro. Vamos otimizar o corte e o aterro para que sejam equivalentes. O programa permite elevar isoladamente algumas cotas do platô, ou mesmo modificar as declividades individualmente, gerando uma superfície bastante irregular. Para isto, basta clicar os pontos e informar os novos valores para estes parâmetros. Pavimentação. A criação de alinhamentos inclui a utilização de critérios, como normas técnicas que podem ser criadas dentro dos padrões da empresa. A norma ASTO já vem configurada por padrão. Neste exemplo, tentamos criar uma via com velocidade prevista para 100 km por hora e superelevação máxima de 4% nas curvas. O programa, então, informa a não conformidade com as normas, já que a velocidade máxima permitida nesta situação seria 60 km por hora. Ao ajustarmos a superelevação máxima para 10%, a criação do alinhamento é permitida e as curvas são geradas automaticamente com os raios adequados. Isto não nos impede de utilizar raios menores, mas o programa registrará por meio de um sinal que estamos violando uma sugestão da norma. Além do alinhamento, o Civil 3D permite desenhar também o alinhamento vertical, ou grade, que determina as cotas de projeto. Possibilita também desenhar uma ou mais seções que podem incluir as camadas 1 e 2 do pavimento, base, subbase, guias e sarjetas, barreiras, calçadas, guarda-reios e taludes, além de uma enorme diversidade de elementos que já vem prontos juntamente com o programa, bastando informar suas medidas. E esta pode ser revisada a qualquer momento, caso ocorram mudanças no grade, no alinhamento horizontal ou mesmo nas seções. Seções transversais, materiais e diagrama de massas. Depois de criada a pavimentação, o programa permite a criação de linhas de seção, que podem ser convertidas em vistas de seção através de um único comando. Juntamente com a representação gráfica da seção, podem ser incluídas tabelas informando a quantidade de terra movimentada e os materiais utilizados. Todas as vistas podem ser geradas de uma única vez, e qualquer mudança no projeto altera automaticamente sua representação. Outro recurso interessante é o diagrama de massas, que mostra ao longo do alinhamento se a movimentação de terras resultou em sobra ou falta de material. Podem ser previstos pontos de descarte, normalmente chamados de bota-fora ou caixas de empréstimo, o que reduz o custo com transporte. Tubulações. O Civil 3D trabalha com projetos de tubulações. Existem comandos específicos para a criação de linhas, em que o recobrimento e declividades máximas e mínimas de cada tubo e estrutura são considerados para sugerir automaticamente sua cota. Seu comprimento também pode ser limitado para facilitar a quantificação de materiais. Ao serem criados, os tubos já aparecem com a representação correta na planta e podem ser desenhados também nas vistas em perfil,
onde suas declividades podem ser livremente alteradas. Com base em dados hidrológicos, o programa pode sugerir os diâmetros de cada segmento da tubulação, alterando automaticamente sua medida. Finalmente, a quantificação dos materiais é facilmente obtida por meio de uma lista.